Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre a proclamação da República no Brasil, tá? A gente sabe que esse processo da proclamação da República, ele foi demorado, começou lá com Tiradentes, vários setores da sociedade já não queriam mais a monarquia e até que ela aconteceu a partir do momento que dois setores se uniram nessa luta para proclamar a República no Brasil. Tá? Esses dois setores foram os fazendeiros, que estavam infelizes com o governo da monarquia, porque Dom Pedro não indenizou eles pela falta de mão de obra escrava, e por outro lado, os militares, que também não foram indenizados por terem participado da Guerra do Paraguai, tá? Só que assim, esse processo ele já tinha a ideia formada fazia muito tempo, tá? Em 1870, para vocês terem ideia, foi formado o Manifesto Republicano, com ideias de como seria proclamada a República e o que eles fariam nessa nova política do Brasil. Nesse momento surgiram alguns partidos e eles se dividiram em duas tendências. Primeiro, o projeto era que a proclamação da República fosse de forma pacífica e sem a participação popular, e o outro projeto ele vinha com a ideia de uma revolução e com a participação popular, tá? Em 1888 esses grupos se uniram, né, os fazendeiros e os militares, e fizeram um clube militar para decidir quem ia liderar e quem ia proclamar a República, como que ia funcionar. E nesse clube ficou decidido que Marechal Deodoro da Fonseca seria o líder e ele que ia comandar esse processo de proclamação da República. Dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República no Brasil, tá? A partir desse momento, o governo ele recebe um chefe provisório, né, que é o Deodoro da Fonseca. Afinal de contas, para regular e para legitimar toda essa proclamação da República, tinha que ter uma Constituição, e isso ainda não tinha acontecido. Então, em 1889, Deodoro da Fonseca ele passa a governar o Brasil de forma provisória, tá? E nesse momento ele já faz algumas medidas. Primeiro, a expulsão da família real do Brasil. Segundo, que a partir desse momento o cargo de Senado não era mais vitalício. Ele também passou a se chamar o Brasil de Estados Unidos do Brasil, tá? Porque toda essa construção de república, ela foi baseada na proclamação da República dos Estados Unidos, então tem tudo isso, tá? Além disso, as províncias começaram a ser chamadas de estados e ganharam bastante autonomia até com o governo, tá? O Estado brasileiro ele passou a ser laico, ou seja, houve a separação da igreja e da política, e também o livre culto, então cada um podia seguir a religião que quisesse, entre outras medidas. No campo da economia, né, o Deodoro da Fonseca, junto do ministro da Fazenda da época, o Rui Barbosa, eles fizeram um programa político-econômico chamado Encilhamento. O que consistia esse programa? Consistia em evoluir e modernizar o Brasil, tá? Principalmente no setor industrial. Então, esse encilhamento foi a liberação de créditos bancários para começarem a modernizar o Brasil, tá? Só que não deu muito certo esse projeto político-econômico. Por quê? Foi um momento onde esses empresários eles começaram a abrir empresas fantasmas. Então, eles pegavam dinheiro, abriam essas empresas no papel, só que essa empresa não existia e eles sumiam com dinheiro. Além disso, eles pegavam essa falsa empresa, vendiam na bolsa de valores para uma outra pessoa, ou seja, eles sumiam com o dinheiro duas vezes, tá? Isso fez com que o Brasil entrasse numa crise tremenda. As pessoas começaram a desconfiar da República, né? Começaram a ver com outros olhos.
A moeda foi desvalorizada, houve uma alta inflação, alto custo de vida, os preços básicos de alimentos começaram a subir, enfim, isso resultou numa crise financeira tremenda no Brasil nos primeiros anos da República, tá? Em 1891 foi feita a Constituição do Brasil. Essa Constituição, ela previa que a partir desse momento a política seria federalista, tá? Ou seja, ia ter o presidente e os três poderes que a gente conhece: executivo, judiciário e legislativo. O presidente teria um mandato de 4 anos e seu vice-presidente também, tá? E a partir desse momento, todos os homens poderiam votar, desde que fossem maiores de 21 anos, não fossem analfabetos, tá? E o voto, ele passava a ser universal, direto e descoberto. Ou seja, o voto não era secreto como hoje em dia, tá? Naquela época você chegava na frente de todo mundo e falava: meu voto é para fulano. Então era assim que funcionava a política naquela época. E é óbvio que as mulheres estavam excluídas, né, naquela época. A mulher só vem ganhar voto em 1930. Os analfabetos estavam excluídos, soldados não podiam votar e pessoas relacionadas ao clero também não votavam, tá? Bom, é isso, começo do governo do Brasil. Agora a gente vai ver como foi a política de Deodoro da Fonseca como presidente, tá? Na conhecida República da Espada. Fiquem ligados, até a próxima.